Moriko era uma trabalhadora corporativa sobrecarregada que decidiu se tornar uma gamer reclusa. Pensando que essa era a sua vida a partir de agora, ela de repente se apaixonou por um membro do grupo em seu jogo, o que a deixou disposta a fazer qualquer coisa por ele. Tudo começa com Maru voltando para casa depois de um longo dia de trabalho e imediatamente se jogando na cama para dormir. Na manhã seguinte, ela acorda tarde, mas se lembra de que agora está desempregada. Então passa um tempo arrumando a casa. Ao tentar jogar um jogo antigo e perceber que ele não está mais disponível, ela se lembra de quando era uma jogadora assídua e começa a procurar um novo jogo. Momentos depois, ela instala o jogo e rapidamente cria seu personagem antes de entrar no jogo como Hayashi, se perguntando por que seu personagem parece ainda mais patético do que ela. Nesse momento, Hayashi recebe sua primeira missão secundária e corre até uma mansão para derrotar o primo do mestre Spannen, que acaba nocauteando ele completamente. Depois de vários minutos ressuscitando e apanhando de novo, Moro pensa em desistir, mas então uma garota bonita chamada Lily aparece para oferecer ajuda a Hayashi. Ele explica o quão fraco e patético é, e ela diz para ele focar em ser um iniciante em vez de achar que pode enfrentar uma luta de chefão com habilidades tão fracas. Depois de mostrar o mapa para ele, Lily pergunta se podem continuar aventurando junto, e Maru passa por um breve ataque de ansiedade, mas ainda assim consegue aceitar o pedido de amizade dela. Com sua ajuda, Hayashi aprende rapidamente a lutar e sobe de nível nas masmorras, até que ela o convence a enfrentar o chefão de novo. Dessa vez, ele consegue escapar da morte instantânea, e Lily usa sua magia de cura para recarregar sua energia, até finalmente conseguirem a vitória. Depois de derrotarem o chefão, Lily sugere procurar um baú de tesouro, e ele felizmente encontra um cheio de moedas de ouro e pulseiras. Depois que ela mostra a ele uma pulseira parecida em seu pulso, ele coloca as duas e diz que nunca vai tirá-las, para que possam combinar para sempre. Dias depois, encontra uma missão no oceano e chama Lily para participar, enquanto Rico, que já esvaziou sua conta bancária para melhorar seu equipamento, continua perdendo contato com a realidade. Conforme o jogo muda para o modo de Natal, ele tem uma ideia e vai até o saguão com Lily, mas recusa o convite dela para caçar monstros antes de sair correndo. Ele continua evitando ela nos dias seguintes, e começa a passar mais tempo com um grupo de reclusos que ficam falando sobre como é divertido desperdiçar a existência melhorando personagens virtuais. Vendo como Hayashi está confortável assim, Shun lembra das vezes em que ele os fez perceber que existem pessoas reais mais fracas do que qualquer personagem de jogo. Hayashi agradece pela ajuda e pelo treinamento, e eles brindam ao seu crescimento. Nesse momento, Esmeralda percebe que Lily está sentada sozinha, então vai perguntar o motivo. Ela explica como Hayashi tem estado frio com ela ultimamente. Depois disso, Imala chama Shambi de lado para dizer que ele precisa resolver isso, já que é o líder do grupo. Ele então chama Hayashi para uma missão e toca no assunto, antes de lembrá-lo da regra contra membros do grupo mexerem uns com os outros. Ele explica ainda mais como Lily frequentemente tem que lidar com pervertidos que tentam assediá-la virtualmente, e diz a Hayashi para continuar sendo amigo dela como eram no começo. Hayashi então diz que na verdade tem economizado pontos para conseguir uma rosa de cristal especial como presente de Natal, mas antes que possam chamá-lo de piegas, um elefante cai do céu e desencadeia uma tempestade de gelo. Mais tarde, Lily sobe em uma árvore para apreciar a paisagem, e Hayashi aparece para se juntar a ela. Percebendo o quanto ele parece cansado, ela usa sua magia de cura para ajudá-lo, e pergunta se a amizade deles está sendo pesada para ele. Moro esquece como digitar, já que nunca teve que lidar com estar tão perto de uma garota bonita antes. Felizmente, ela diz para ele não se preocupar, já que ele provavelmente só tem estado ocupado subindo de nível. Depois que ele pergunta se ela gostaria de passar o Natal com ele e ela diz que sim, Moriko sai do jogo para conseguir comida e encontra a geladeira vazia. No supermercado, momentos depois, sua ansiedade social dispara. Então ela rapidamente enche sua cesta e entra na fila do caixa. Nesse momento, ela vê o último pedaço de frango em promoção e sua barriga começa a roncar bem alto. Ao mesmo tempo, outro cliente chamado Uda percebe um cartão de pontos do jogo na cesta dela e fica curioso. No momento seguinte, os dois pedem o mesmo frango, e Maru quase tem um ataque cardíaco, mas depois de ouvir o barulho vindo da barriga dela, Uda diz para ela ficar com o frango, e ela sai correndo imediatamente. Mais tarde, ela entra no jogo para esperar Lily, que eventualmente aparece e lhe dá um dado especial como presente de Natal. Ele então entrega a rosa e diz que não conseguiu a rosa de cristal, mas ela diz que não tem problema e agradece mesmo assim. Dias depois, Moro termina suas compras no supermercado de novo, mas um caixa chamado Kazume a impede porque ela esqueceu completamente de tudo que comprou. Depois que ela agradece,
Ele percebe o cartão de pontos e tenta perguntar sobre o jogo, mas alguém o chama de volta. Então ele sai correndo. Mais tarde, Hayashi enfrenta um monstro de masmorra com a ajuda de uma maga poderosa chamada Lalak. Depois de derrotá-lo, a tagarela senhorita Lalak começa a falar sobre como os outros membros do grupo estão sempre ativos à noite, e Maru imediatamente percebe onde a conversa está indo. Sem nenhum aviso, Lalak pergunta diretamente se ele é um daqueles perdedores feios e sem amigos no mundo real. Maru entra em pânico e tenta salvar sua reputação, mas felizmente Lalak começa a falar sobre outra coisa e diz que só está feliz que ele esteja online para jogar com ela. Ela então tenta adivinhar quem Hayashi realmente é, e diz que ele provavelmente é um recém-formado de faculdade como ela, que só tem muito tempo livre porque ainda não encontrou emprego. Sabendo que sua realidade como um desempregado preguiçoso e sem sorte provavelmente a afastaria, ele finge que ela acertou. Mais tarde naquele dia, ele encontra Lily para uma caminhada na praia, e ela pergunta sobre a vida na faculdade, o que o choca. Ela então explica que Lalak contou a todos sobre isso mais cedo, só para ganhar uma aposta que fizeram sobre a idade dele. Depois que Lily expressa surpresa ao ouvir isso e diz que ele tem uma vida inteira pela frente, ele decide arriscar e perguntar sua idade real. Ela responde lembrando que todo o objetivo do mundo virtual é ser anônimo, e sugere que ele aprenda a cuidar da própria vida. Sem conseguir processar o dano emocional, ele começa a chorar copiosamente. Então ela diz que era só uma brincadeira para provocá-lo, e se desculpa por ter sido um pouco dura. Ela ainda admite ter ficado um pouco curiosa quando Lalak começou a falar sobre ele, mesmo sabendo que estava errado em piorar as coisas. Ela decide contar um pouco sobre sua vida real, mas então o cérebro de Maru perde a força por causa do excesso de emoção. Momentos depois, ele volta e diz que ela só deveria contar depois que aprendessem a confiar um no outro, e ela agradece por ele ser tão gentil, sem perceber que Maru só se sente como uma perdedora mais velha que agora precisa mentir para manter sua realidade miserável em segredo. Enquanto continuam caminhando, ela diz para ele não pensar mal de Shani por causa da aposta, porque ele geralmente é um cara bom, e na verdade, já salvou o grupo deles de se desfazer. Momentos depois, Maru percebe que já são 5 da manhã, então Hayashi lembra Lily que ela tem um trabalho das 9 às 5 no mundo real, e ela entra em pânico. Hayashi então se oferece para ficar acordado com ela, já que dormir não é mais uma opção. Mas várias horas depois, Maru vai comprar remédios em uma farmácia. Ao mesmo tempo, Uda está se desculpando com o chefe enquanto procura um táxi e acaba dando uma cotovelada na cara de Maru. Ela acaba tendo um sonho onde os horrores da vida corporativa começam a assombrá-la, até acordar em uma cama de hospital e ver Uda tirando uma soneca ao seu lado. Depois de ouvi-la e acordar, ele explica o que aconteceu e se desculpa por quase causar um dano cerebral permanente nela. Ele então pergunta se ela ainda sente dor, e ela tenta agir como se levar uma cotovelada na cara não fosse grande coisa, apesar de ainda ter lágrimas nos olhos. Ele também se oferece para pagar o tratamento dela e tenta encontrar um cartão de visitas antes de simplesmente escrever seus dados em um papel e entregar, para que ela possa entrar em contato em vez de processá-lo por regressão. Depois de pegar o nome dela, ele a coloca em um táxi e se lembra de ter um manuscrito do trabalho com o nome dela nele. Mais tarde, Maru se pega obcecada pelos detalhes dele, e eventualmente entra no jogo para pensar. Depois que Rima aparece com os outros e pergunta se ele está bem, ele explica que só precisa clarear a mente, então Chan se oferece para ajudar de qualquer forma que puder. Momentos depois, todos ficam convencidos de que o que aconteceu com Uda é o início de uma história de amor, então ele fica quieto assistindo enquanto eles inventam formas aleatórias de garantir que os dois fiquem juntos. Depois de minutos recebendo conselhos que definitivamente o colocariam na cadeia, ele decide enviar um e-mail para Uda e sai do jogo para escrever o texto perfeito. Uda, que no momento está jantando fora com uma colega de trabalho mais velha, chamada Homer, recebe o e-mail e imediatamente responde. Ao ver isso, Moriko Surte volta ao jogo para contar aos outros que Uda agora quer sair com ele e se desculpar adequadamente pelo acidente. Vendo como todos ficam empolgados, ela volta ao mundo real para continuar surtando. Depois de se olhar e perceber que parece uma fantasia de Hellam, ela volta ao jogo e sobe na árvore de Lily para pensar. Nesse momento, Lily aparece e explica como começou a ir até lá depois de longos dias de trabalho, para esquecer o estresse e as preocupações. Depois que ela promete manter a árvore como segredo delas, as duas concordam em desabafar uma com a outra sempre que o mundo real ficar difícil demais. Depois de sair do jogo, Maru decide finalmente responder a Uda, mas depois de enviar o texto, percebe que já passa da meia-noite e acha que já é tarde demais. No dia seguinte, Uda vê o texto e congela de choque,
Então sai para tomar café da manhã com Homer e passa os primeiros minutos discutindo sobre o apelido que ele insiste em usar, antes de perguntar se ele se lembra de Maru, do emprego anterior. Depois de olhar o manuscrito, ele se lembra dela como a garota a quem deu um apelido estranho, e ouvir isso arrepia-Uda. Ele então diz que o manuscrito mostrava como ela era boa no trabalho, e Homer admite que ela realmente cobriu o cargo do responsável em certas ocasiões. Uda fica cada vez mais curioso para saber como ficaram próximos a ponto de ele lhe dar um apelido. Então ela diz que nunca foram realmente próximos. Certa noite, há algum tempo, ele ligou para o departamento dela e ela cobriu o responsável como sempre. Então ele contou sobre alguns arquivos que precisava de ajuda e os enviou enquanto conversavam ao telefone. Ele percebeu o quão emotiva ela ficou por não conseguir terminar a tempo, e disse para ela não se preocupar, já que ela já estava ficando até tarde. Ele então perguntou o nome dela e achou que seria uma boa ideia transformá-lo completamente em algo aleatório, porque soava legal. Depois dessa viagem no tempo, Homer mostra uma foto dela e diz que na verdade tem pensado em rastreá-la para ver se ela é do tipo selvagem na cama. Como a ex dele Uda se assusta e derruba os palitinhos. Então os dois se abaixam para pegá-los e ficam discutindo qual par está limpo, até Uda lembrar que o horário de almoço está quase acabando. No caminho de volta ao trabalho, Homer entra em uma loja. Então Uda continua andando e lê o texto de rejeição desnecessariamente longo de Maru. A caminho da loja, naquela noite, Maru pensa em tudo o que aconteceu e realmente começa a se sentir um pouco menos fracassada, pela primeira vez. Depois de entrar, Kazumi percebe a expressão feliz no rosto dela e esconde sua empolgação. Quando ela chega ao caixa para pagar, ele vê o cartão do jogo de novo e pensa em perguntar, mas outro cliente aparece. Então ele rapidamente processa o pedido dela, e ela corre para casa para começar a jogar de novo. Assim que entra no jogo, Hayashi encontra Pokuro, que pergunta como ele está se sentindo, já que Lalak já contou a todos sobre os problemas dele no mundo real. Depois que ele diz que todos estavam preocupados que isso fizesse parar de jogar, ele diz que na verdade é o contrário, porque o jogo o ajuda a escapar da depressão de sua vida patética. Pokuro fica animado ao ouvir isso, mas então Hayashi de repente recebe um presente de Lily, e o choque quase dá um ataque cardíaco em Maru. Hayashi então abre e encontra um manto caro, o que o deixa desanimado, já que está quebrado demais para dar um presente adequado a ela. Maru diz que entende, pois outra jogadora chamada Nico uma vez lhe deu um presente do nada, mas ela só queria ajudá-lo, já que ele era um iniciante na época. Ouvindo isso, Hayashi imagina que Lily está tentando fazer algo parecido, e pergunta a Pokuro sobre os pergaminhos que ele tem criado. Depois de explicar como eles facilitam que qualquer um lance feitiço, Pokuro diz a ele para não gastar muito tempo se preocupando com o presente, porque ele provavelmente nunca vai conseguir descobrir as verdadeiras intenções de Lily. Maru imediatamente sai do jogo para seguir esse conselho, mas depois de tentar se distrair com uma lata de refrigerante e uma rápida faxina, fica frustrada e volta para encontrar Lily. Ela então sobe na árvore e tenta entregar o presente antes de perguntar diretamente se há alguma intenção oculta por trás dele. Depois que ele rapidamente se desculpa por presumir isso e diz que só está curioso para saber por que ela o enviou, ela admite ter um motivo especial para dar o presente a ele, e decide contar um pouco sobre si mesma. Quando começou a jogar, muitas pessoas ficavam enchendo o chat dela com pedidos para formar duplas, e ela quase sempre acabava em grupos aleatórios. Apesar de ser considerada a garota mais bonita do jogo, isso vinha com vantagens, mas ela nunca durava muito em um grupo, porque outras garotas sempre a viam como uma ameaça e a faziam sair. Ela então diz que sua decisão de continuar jogando, apesar de todo o ódio, foi porque uma vez teve alguém especial que jogava com ela. Hayashi também se lembra de ter tido alguém assim, e diz que provavelmente foi isso que o fez ficar tão viciado em jogos. Lily explica ainda mais como Shambi foi quem ajudou a facilitar a vida dela no jogo, ao decidir fingir ser seu parceiro, para que ninguém mais a visse como uma ameaça. Depois de dizer isso, ela diz que ainda tem ficado na defensiva com as pessoas, até ele aparecer. Ela se vira para Hayashi com um olhar que deixa Maru ansiosa, depois de perguntar se ele será seu parceiro oficial e explicar como se sente em paz sempre que fazem missões junto. Maru faz uma pausa para desabafar em seu travesseiro, enquanto os hormônios do amor começam a sair de controle. Vários minutos depois, tentando se acalmar, ela volta com o manto e aceita o pedido de Lily, enquanto Shambi e os outros observam e expressam o quão felizes estão por finalmente verem Lily com um parceiro. No dia seguinte, Maru olha as caixas de recompensa recentes e percebe que vai ter que mexer nas economias que a impedem de ficar sem teto, só para conseguir os itens. Uma rápida lembrança do rosto de Lily apaga qualquer resquício de bom senso em sua cabeça vazia,
então ela decide gastar tudo. Enquanto isso, uma jogadora chamada Nano fala consigo mesma sobre Ayu se tornando o parceiro oficial de Lily e se pergunta se Shambi realmente está bem com isso. Na loja, momentos depois, Yashiro liga para Kazumi para avisar que outra pessoa vai cobrir o turno dele no dia em que planeja fazer uma entrevista. Ela então tenta desejar boa sorte, mas se lembra de que ele provavelmente vai pedir demissão se der certo. Então volta atrás, dizendo que estava só brincando. Ela o lembra de tirar a placa de manutenção do sistema de pontos em alguns minutos e diz que esqueceu de avisar antes, porque Maru é a única que usa isso além dele. Nesse momento, ela entra na loja e pega sua bebida de sempre, antes de ver um cogumelo e se convencer de que ele parece com Lily. Depois de perder o juízo por um minuto, ela termina as compras e tenta pagar, mas Kazumi conta sobre a manutenção e sugere esperar alguns minutos, já que vai terminar logo. Ela concorda e tenta esperar, mas ele logo fica entediado com o silêncio estranho e pergunta se ela está tentando conseguir itens das caixas de recompensa. Vendo o choque no rosto dela, ele explica que também é jogador e fica falando sobre o jogo, até um cliente bater na mesa para lembrá-lo que estão no mundo real. Ela imediatamente sai, então Kazumi diz para ela passar lá de novo em breve, o que a faz surtar no caminho para casa. Mais tarde, ela entra no jogo para conversar com Chan sobre as caixas de recompensa antes de avistar Lala. A tagarela senhorita Lala revela então seu novo visual, e Maru fica maluca, já que já sabe que uma roupa dessas custa uma pequena fortuna. Shambi, por outro lado, pergunta se ela gastou a mensalidade da faculdade só para parecer bem no jogo, e ela começa a gritar na cara dele, mas ele mantém a posição e diz que a diferença entre se divertir e simplesmente ser uma pessoa emocionalmente carente que busca atenção estúpida. Depois que Pokuro também entra e quase se estatela em cima de Lalak, Hayashi expressa seu forte desejo de vencer o prêmio principal ao conseguir o máximo de caixas de recompensa possível. Todos ficam imediatamente chocados e dizem que fazer tal declaração enquanto joga pode trazer uma maldição que vai acabar com todas as suas chances de vencer. Quando ele desmorona e se arrepende, Lalak se desculpa e diz que estavam só zoando com ele, antes de Lily parecer animada para conseguir as caixas de recompensa com ele. Momentos depois, Moro se carrega com o cartão de ponto, e Hayashi o usa pela primeira vez, mas acaba tirando apenas poções de cura comuns. Apesar de começar com um fracasso épico, todos o convencem a continuar tentando, então ele se anima, e Lalak começa a prestar bastante atenção nele. Depois do que parecem iras de tentativa e erro, a sorte de Hayashi começa a melhorar, e ele eventualmente consegue 2 prêmios de primeiro lugar. Lily também ganha vários prêmios importantes, e Poco pergunta o que ela teria feito se tivesse dado errado. Ela o lembra que, apesar de eles serem limitados pelo salário mínimo de um trabalho comum, ela pode facilmente pagar por qualquer coisa que quiser. Lalak então diz que planeja conseguir cores mais escuras para suas roupas, e Hayashi tenta elogiá-la de novo, mas Shen interrompe e diz que é uma boa ideia, porque usar cores chamativas seria um desperdício em um personagem tão feio quanto o dela. Na próxima caçada em grupo, Pocero repreende Shambi por sempre criticar Lala, já que ela agora decidiu se desfazer da roupa em que gastou tanto dinheiro. Toda essa cobrança faz Shane perceber que na verdade, é Mala controlando o personagem de Poco, já que são casados no mundo real, mas ele diz a Shan para esquecer isso e focar em falar melhor com Lala, Hayashi e Lily, que acabaram de perceber. Então perguntam a Lalak por que ela trocou de roupa. Ela diz que a que comprou não combinava muito com o estilo dela. Mais tarde, Uda sai para almoçar com Homer e ainda tenta entender por que Moro se recusou a sair com ele. Homer o chama de perseguidor assustador, porque, além de ficar obcecado com a possibilidade de receber uma resposta ao texto e fazer simulações mentais para descobrir o que fez de errado, ele também tem passado na loja depois de escurecer, na esperança de encontrá-la. Homer então rastreia a loja mais próxima de onde ele esbarrou em Maru, e encontra Kazumi, que ainda está de plantão. Depois de andar por ali como um solitário desesperado, ele acaba comprando algo e chega à saída, exatamente quando Maru aparece com sua aparência desleixada. Seu visual quase de sem-teto dificulta que ele a reconheça, e ele quase vai embora, mas um pressentimento faz voltar e conversar com ela. Ela fica assustada no início, mas continua respondendo, até dizer algo que faz ele se lembrar da voz dela de quando ainda era uma adulta minimamente decente. Ele então a chama pelo nome e explica sobre a ligação telefônica daquela noite, até ela se lembrar e ficar animada por vê-lo. Essa animação diminui quando ele pergunta o que ela tem feito ultimamente, mas ela reúne coragem para dizer que tem vivido como uma reclusa desde que largou o emprego. Depois de dizer que ele também saiu da empresa antes de conseguir um novo emprego, ele pergunta se ela toparia tomar umas bebidas no fim de semana,
e sua ansiedade social entra em ação imediatamente. Antes que ela consiga inventar uma desculpa, ele contra-argumenta cada possível situação, sem deixá-la escolha a não ser aceitar. No escritório, no dia seguinte, ele mostra o número dela para Uda e explica como basicamente a pressionou até ela ceder, antes de dizer que vão sair juntos. Mais tarde, Hayashi encontra Lily no jogo, e a leva até a árvore para conversar sobre como sua vida real tem sido corrida ultimamente. Lily promete ouvi-lo, então ele basicamente conta tudo o que aconteceu desde o acidente com Uda, mas diz que Uda na verdade é uma garota, para manter sua identidade real como mora em segredo. Depois de ouvir tudo isso, Lily congela, então Hayashi continua chamando por ela, enquanto Uda, que na verdade tem sido Lily o tempo todo, começa a juntar as peças. Depois de analisar cuidadosamente tudo o que aconteceu com Moro, ele entra de volta no jogo para responder a Hayashi, que então diz que a vida no jogo vai ficar chata se ela parar de jogar de repente. Ela então alega que algo derramou no mundo real, e Uda decide parar de bancar o detetive, pois acredita que não há como ela realmente ser rico. Durante o almoço no dia seguinte, ele continua torcendo pelo encontro dela com Homer, que fica esfregando isso na cara dele antes de perguntar se ele gostaria de ir junto. Uda fica surpreso e diz que não gostaria de se impor, mas Homer o provoca por ser fraco demais para encarar a garota que o rejeitou. Ao ver que ele não está caindo na provocação, ela admite que armou tudo isso para poder vê-la de novo, e se desculpa por não ter mencionado o nome dele quando a viu na loja. Mais tarde naquele dia, Maru decide ir às compras de suprimento, para não aparecer parecendo desleixada de novo. Ao ver a sessão de maquiagem, ela percebe como sua nova vida reclusa facilitou normalizar parecer desarrumada, e começa a surtar. Ela então vai até o caixa, onde Kazumi se desculpa por não ter conseguido terminar a conversa de antes e se apresenta formalmente. Ela também tenta fazer o mesmo, do único jeito que sabe, antes de ele começar a falar sobre o jogo de novo e chegar perto demais da zona de perigo. Ele consegue se conter e se desculpa por não perguntar se ela estava confortável discutindo isso, com medo de parecer estranho. Ela diz que não é grande coisa e até conta o servidor em que joga, mas então ele diz que também joga naquele mesmo servidor e conta qual é o personagem dele. Mais tarde, Lalaki entra no jogo e encontra Hayashi escondido, então pergunta por quê, e ele diz que está esperando alguém. Depois de se juntar a ele no Sarbaço, ela fala sobre planejar caçar com uma amiga da faculdade que também é jogadora e tem usado um personagem masculino no jogo. Ao ouvir isso, Hayashi pergunta se ela achou estranho a amiga escolher um personagem masculino, mas Lalaki pergunta se ele é um daqueles que odeiam quando as pessoas se expressam livremente. Nesse momento, Chan aparece e diz para Lalaki parar de atacá-lo, porque ele obviamente não tem nada contra pessoas que odeiam tudo sobre quem realmente são. Depois que Lalaki se desculpa e diz que vai apoiá-lo se ele algum dia decidir mudar para um personagem feminino, ela vai embora, e Shani chama Hayashi diretamente de Moriko. Ela congela e eventualmente pede para ele parar de usar seu nome real, então ele se desculpa e concorda em manter sua vida como Hayashi. Ele diz ainda que ficou um pouco surpreso ao descobrir, e se desculpa por tê-los enganado, fazendo-os acreditar que ele era realmente um homem, mas Shanice diz que não se importa, contanto que ela se divirta no jogo e não cause problemas para ninguém. Depois que Hayashi conta que tem pensado em contar a verdade a Lily, Shani diz que não há nada de errado em manter a verdade só entre os dois, e o avisa para não pedir conselhos sobre vida real a Lily. Depois de sair do jogo, Maru tenta pensar em uma roupa para esconder seu visual, e eventualmente decide pedir ajuda a Lily de volta no jogo, já que o encontro é no dia seguinte. Uda fica convencido de que ele não é Moro, já que Homer ainda está em uma viagem de trabalho e não vai voltar a tempo. Ela então dá a Hayashi algumas sugestões de roupa, antes de Shanice aparecer para se juntar à conversa. Ao ver que Hayashi esqueceu completamente seu conselho, ele decide ajudar perguntando a Lily que tipo de roupa ela usaria em um encontro. Lily então manda uma mensagem secreta para Kazumi, pedindo para ele parar, para que Hayashi não descubra sua identidade real, mas Shani diz para ele simplesmente responder à pergunta. Depois que Lily finalmente sugere algo, os dois começam a discutir sobre qual tipo de cabelo fica melhor em garotas. Mais tarde, Moro vai a um salão e decide experimentar algo novo antes de ir às compras. Enquanto isso, Uda volta ao trabalho e percebe que Homer não vai conseguir chegar a tempo para o encontro com Moro. Depois do trabalho, ele entra no jogo para uma missão com o Souter, enquanto Maru chega ao local combinado para encontrar Homer e espera. Momentos depois, Uda começa a considerar a possibilidade de Hayashi ser Maru de novo, já que ele está offline no momento e sabe que ela pode estar esperando por Homer, que ainda está em outra cidade. Ele sai do jogo e pega o táxi mais próximo,
antes de eventualmente correr a pé para chegar ao local do encontro. Depois de encontrá-la e vê-la, chocado, tentando voltar para casa com uma expressão decepcionada, ele a chama, e ela também fica chocada ao vê-lo de novo. Nesse momento, Homer liga, e dá para perceber que é ele. Então Uda explica que na verdade são colegas de trabalho e diz para ela atender o telefone. Depois que Homer explica os detalhes de sua viagem de negócio, ela pergunta sobre o encontro que deveriam ter, e ele a lembra de que na verdade marcaram para o dia seguinte. Ela se desculpa por confundir as datas e conta a ele sobre Uda, mas então ele pede para falar com Uda no viva voz. Uda tenta manter a conversa profissional, perguntando sobre trabalho, mas Homer vai direto ao ponto e pergunta o quão bonita Maru está. Ela imediatamente se envergonha, dizendo que não há nada de bonito nela. Então Uda se aproxima mais e diz que ela está ainda mais bonita do que uma personagem famosa. Antes de devolver o telefone, ele considera se declarar ali mesmo, mas desiste no último segundo e diz que ela ficaria bem com Homer. Depois de dizer a ela que ainda vão sair juntos quando ele voltar, Homer diz para ela passar a noite com Uda, já que ela já está fora de casa. Momentos depois, eles chegam a um bar e pedem bebidas, mas então Moro começa a se perguntar como ele sabia onde ela estaria, já que os encontros foram confundidos. Quando ele finalmente quebra o silêncio incômodo e agradece por ela finalmente ter aceitado sair com ele, ela pergunta sobre isso, e ele se lembra de ter ouvido sobre os planos dela no jogo, mas finge que só passou por acaso ao voltar do trabalho. Depois de falarem sobre a forma estranha como se conheceram, ele acaba na loja comprando uma garrafa de água, porque meio copo de saquê fraco aparentemente já foi suficiente para derrubá-la. Ela se desculpa por estragar mais um dia, mas, como sempre, ele diz para ela não se preocupar e sugere caminharem para ajudá-la a ficar sóbria. Enquanto caminham junto, ela agradece de novo. Então ele elogia como ela é gentil, e ela se lembra de ter ouvido algo parecido de Lily. Enquanto continuam andando, a conversa muda para o quanto Homer é bom quando não está agindo como um chato de carteirinha. E Maru escuta com atenção enquanto ele continua elogiando a rival. Depois que ela agradece por ele cobrir a saída e diz que agora está realmente animada para sair com Homer, ele deseja boa sorte e vai embora. Minutos depois, Homer liga para ele dizendo que já desistiu de Maru. Então ele tira um momento para lembrar Uda de que passou dias a perseguindo, mas ele diz que é para o melhor. No dia seguinte, depois de entrar no jogo, Shambi continua perguntando por que Hayashi ainda não está jogando ativamente, e Lily continua tentando esconder sua tristeza, enquanto Uda se pergunta se fez a escolha certa. Mais tarde naquele dia, Rico chega ao local que Homer mencionou, e ele eventualmente liga para se desculpar por tê-la acordado mais cedo, antes de aparecer de surpresa. Depois de uma curta caminhada por alguns quarteirões, encontram um restaurante, e Homer se recusa a parar de falar sobre como Uda definitivamente quer se aproximar dela. Quando ela pergunta como isso seria sequer possível, já que é mais velha e menos atraente, ele diz para ela não se subestimar, porque um cara como Uda com certeza sabe escolher bem suas garotas. Felizmente, a conversa deles eventualmente evolui para assuntos normais, sobre seus interesses, e Maru realmente se abre sobre como Sergema a ajudou muito recentemente. Enquanto isso, Uda, que acabou de entrar no jogo, luta para segurar as lágrimas enquanto Lily pergunta a Moriko sobre seu encontro e diz que está feliz por ela. Ao longo do fim de semana, Uda relembra como sua realidade em jogo como Lily tem sido estranha nos últimos dias, e decide dar um tempo do jogo para pensar, enquanto Moro continua jogando, esperando que Lily eventualmente entre de novo. Depois de horas pensando em todo o tempo que passaram juntos, ele finalmente decide entrar, e Hayashi fica animado ao ver Lily junto com Lalaki e Harold. Lily então diz que quer experimentar suas roupas, em vez de fazer as missões de sempre, então todos concordam em fazer isso com ela, já que ela não tem estado muito ativa ultimamente. Momentos depois, ela começa a experimentar as roupas, e Hayashi não se cansa de elogiar como ela fica bem, enquanto Lalaki fica com inveja de sua coleção interminável e deseja não ser tão pobre. Hayashi então pergunta a Lily se ela pode mudar seus penteados também, e acabam tendo uma discussão inteira sobre isso. Depois disso, ela e Hayashi passeiam pela floresta conversando sobre coisas aleatórias, mas Uda não consegue evitar ficar nervoso, já que não consegue mais falar com ela do mesmo jeito que fazia antes de descobrir a verdade. Quando chegam à árvore, ela explica que sua ausência recente foi por causa de alguns problemas pessoais, então Hayashi expressa sua preocupação antes de agradecer por todos os conselhos que ela lhe deu, e também explica como quase estragou seu primeiro encontro por causa de um encontro anterior. Enquanto ele explica o que aconteceu nos dois encontros, Uda começa a ficar vermelho, percebendo que tem falado principalmente sobre si mesmo. Hayashi diz ainda que estar com Uda lembrou dela,
e Uda quase admite que tem sido ele o tempo todo, mas se contém de novo. No dia seguinte, Homer liga para Uda para convidá-lo, mas ele tem trabalho e cancela. Então liga para Maru em vez disso, para pedir alguns conselhos sobre começar no jogo. Maru fica um pouco animada, mas então se lembra de que seu personagem é homem, o que definitivamente vai fazer Homer pensar que ela é estranha. Depois de pensar um pouco, ela decide sair do jogo bem antes de Nico entrar para conversar. Maru então passa alguns minutos criando um novo personagem feminino chamado Molly e procura pela cidade até encontrar o personagem de Homer, que acaba sendo uma garota poderosa chamada Arumi. Molly tenta rapidamente explicar as regras, mas então Nico aparece com Ké, e as coisas ficam estranhas para Molly, já que agora ela tem que esconder que os conhece e fingir também ser uma iniciante que só sabe um pouco sobre o jogo. Enquanto isso, Uda acabou de chegar em casa e vê um texto de Homer explicando tudo o que ela tem feito. Sendo inseguro que é, ele começa a ler mais sobre isso e percebe que pode conhecer Molly de outra época. Momentos depois, ele liga para Homer, que para de jogar e deixa os outros no suspense. Usando essa oportunidade, Molly explica a situação para Shane, e ele concorda em manter segredo antes de Homer voltar a jogar. Uda, por outro lado, começa a surtar com a possibilidade de os dois também ficarem juntos no jogo e arruinar o que ele tem como Lily. Então decide também criar um novo personagem para si mesmo. Enquanto trabalha em seu personagem e pensa na versão mais jovem de Molly, Uda faz uma viagem no tempo até o dia do funeral de seus pais adotivos. Depois de sentar durante toda a cerimônia e fingir que não ouvia os invejosos fofocando sobre sua herança, ele decidiu se mudar para um apartamento melhor e mais barato, porque manter a casa da família e viver sozinho nela era demais para lidar. A mudança não fez nada para consertar o quão deprimentemente solitária a casa era, então ele começou a jogar para encontrar algum tipo de conexão. Pouco depois de fazer alguns amigos no jogo, ele conheceu Yuki, uma iniciante que não conhecia as regras e queria sua ajuda para aprender mais sobre o jogo. Adotando completamente seu novo personagem chamado Raf, ele concordou com alegria em ajudá-la, e sempre esperava até os fins de semana, já que era o único momento em que ela estava livre o suficiente para caçar com ele. Depois de horas jogando, ela contava sobre como sempre queria largar o emprego no mundo real, mas não conseguia, por causa do quão estressante era lidar com todos os funcionários novos, e como ela era útil para a empresa. Ele sugeriu falar com o RH ou buscar ajuda, mas ela disse que não era tão fácil, e decidiu continuar se dedicando totalmente ao trabalho. Infelizmente, aquele fim de semana em particular foi a última vez que ele jogou com ela. Uda começa a considerar que ela poderia ter sido Moro na época, mas decide, em vez disso, focar em terminar o personagem que está criando. Enquanto isso, de volta ao jogo, Molly e os outros ficam surpresos ao ver que Arumi já conseguiu subir de nível, e Homer finalmente entra de novo, antes de se desculpar por sempre sumir durante o jogo. Ele então pede para esperarem, para que Uda possa terminar seu personagem, e decidem passar o tempo conversando, até ele entrar com o mesmo nome de antigamente. Depois de Molly cumprimentá-lo casualmente, ele se chama de idiota por pensar que Moro é a mesma Yuki de antes, mas também percebe que agora ela está falando com ele, e não com Lily, que ela ainda não sabe que na verdade é ele. Com as apresentações feitas, ele pergunta a Arumi sobre a decisão incomum de se tornar um personagem com peitos e bíceps maiores que a cabeça. Horas depois, Molly fica confusa com o nome de Raf e desiste de tentar pronunciá-lo, perguntando se ele joga com frequência. Depois que ele diz que realmente gosta bastante de jogos, ela fica animada e começa a pressioná-lo para saber quais são seus melhores jogos. Ele pensa um pouco antes de contar sobre o jogo que jogava antigamente, o que a choca um pouco, mas então ela pede a pronúncia do nome dele e sente uma onda de lembranças antigas quando ele diz. Ela pensa em quando jogava com Rafa antigamente, e como ficava tão animada com a calma dele que chegou a desenvolver sentimentos, mesmo sem saber quem ele era na vida real. Momentos depois, Shan e Nico percebem que Arumi sumiu de novo, e Molly volta com Raf, que agradece a todos por ajudá-lo e sai do jogo. Depois de também sair, Maru começa a juntar as peças e não consegue parar de pensar que Uda é na verdade o mesmo Raf por quem ela teve uma queda antigamente. Então ela liga para ele. Ele fica chocado e atende o telefone. Então ela reúne coragem antes de perguntar se ele conhecia Yuki quando jogava aquele jogo há anos. Depois que ele diz que sim e admite saber que é ela quase desmaia, mas continua para explicar como jogar com ele todos os dias é o motivo pelo qual ainda está tão viciada em jogos. Uda então considera contar a verdade sobre Lily, mas ela fica muito emocionada. Então ele só continua conversando e explica o quão feliz está por finalmente poder falar com ela tão livremente. Ouvi-lo dizer essas palavras leva Moriko ao êxtase,
mas ela se acalma e pergunta se ele ficou decepcionado quando entrou pela primeira vez, já que ela era muito mais simpática quando começou como Yuki. Ela explica ainda que tudo era uma atuação para esconder o quão triste ela estava na realidade, mas ele diz que não tem problema, porque ele é quem tem mentido para ela o tempo todo. Assim que ele confessa que na verdade é Lily, o telefone morre, e tudo o que ela ouve é o que ele disse antes disso. Então ela envia um texto que ele vê no escritório, depois de fazer login no dia seguinte. Mais tarde, ele passa na loja e ignora completamente Kazumi, mas então Yoshiro aparece e acabam conversando bastante sobre trabalho. No caminho para casa, ele encontra Moriko por acaso e imediatamente comenta sobre a aparência dela, o que a deixa constrangida, já que ela saiu vestida de qualquer jeito em uma terça-feira aleatória. Ele então se oferece para dividir sua comida e a leva a um banco para se aquecer. Depois de lembrá-la da primeira vez que se conheceram na loja, ela começa a falar sobre como ele é parecido com Lily, e diz que ninguém mais a faz sentir como os dois fazem. Quando ela finalmente conta sobre seu personagem real, Hayashi, e pergunta se ele gostaria de conhecer Lily, ele diz que será impossível. Ela se desculpa por esquecer que ele ainda tem um emprego e outras coisas de adulto para cuidar, mas ele diz que não tem nada a ver com isso e se levanta, antes de finalmente contar que tem sido Lily esse tempo todo. Ao ouvir isso, a mente de Maru tenta entender como os dois podem ser a mesma pessoa, e ela se recusa a acreditar que só foi burra demais para ver o que sempre esteve bem na sua frente. Uda então se desculpa e diz que nunca teve a intenção de zombar dela ou fazê-la parecer boba, mas ela mal escuta uma palavra do que ele diz e continua tentando entender como isso é possível. Ele percebe e tenta chamá-la, mas ela pede um tempo para parar sua mente de explodir, antes de perguntar quando ele percebeu que ela é Hayashi. Depois de contar sobre a noite em que ela confundiu os encontros, ele se desculpa de novo, mas ela parece pergunta o que teria feito no lugar dele. Enquanto isso, ele pensa que agora ela o vê como um cara estranho, e diz que nunca se arrependeu de jogar com Hayashi, antes de prometer parar de jogar e nunca mais jogar de novo, virando as costas e também prometendo ficar longe dela. Ela o impede e diz que não precisa chegar a esse ponto, porque ela também mente sobre ser homem. Os dois então passam alguns minutos se desculpando um com o outro por serem mentirosos compulsivos, e ela o lembra de que Lily na verdade pediu a amizade de Hayashi, e não o enganou para conseguir isso. Depois de dizer que quer continuar jogando com ele, eles caminham até o bairro dela, e ela devolve o casaco e o cachecol dele, agradecendo por tudo. Ele tenta acompanhá-la até em casa, mas ela diz que não é necessário e pede que ele entre online de novo em breve, para poderem fazer missões juntos. Dias depois, ela entra no jogo e se pergunta por que ele ainda não apareceu desde aquela noite. Ela considera ligar para ele, mas o chefão da masmorra ataca Shambi pouco depois de saírem da masmorra. Eles concordam que fazer missões sem uma curandeira é uma péssima ideia e perguntam a Hayashi por que ele fica distraído no jogo. Ele diz que são só problemas pessoais, então eles se oferecem para ajudar se ele precisar conversar com alguém, enquanto Shan e Putero começam a perceber que provavelmente é por causa da ausência de Lily. Maru decide fazer uma pausa e clarear a mente. No jantar do dia seguinte, Homer tenta zoar com Uda, mas ele mal ride e só continua tentando aguentar o álcool, até apagar. Nesse momento, Maru recebe um texto e surta, achando que é de Uda, mas é só Homer perguntando se ela vai estar livre para se encontrar no dia seguinte, porque ele quer falar sobre algo importante. No dia seguinte, Uda acorda se perguntando como voltou para casa, antes de ver o bilhete que Homer deixou, mandando ele ir até o parque. Pouco depois de se arrumar, Maru chega a um banco no parque e se pergunta por que Homer está atrasado, enquanto Uda também aparece e liga para Homer, perguntando se ele fez alguma coisa suspeita na noite anterior. Depois de dizer que não é nada com que se preocupar, Homer explica a direção até o banco onde Maru está esperando, sem perceber que foi armado. Uda continua andando até os dois se verem e surtarem, enquanto Homer se parabeniza por ser um substituto de Cupido antes de sair. Ele considera enviar a Maru a foto daquela noite em que ela desmaiou, mas decide guardar só para si. Enquanto isso, o casal apaixonado ainda não trocou nenhuma palavra, já que Uda luta para aceitar que ela o colocou na zona de amizade, enquanto Maika deseja ter se vestido um pouco melhor. Para piorar as coisas, sua barriga começa a roncar, mas isso felizmente quebra o gelo. Então Uda sugere irem até a loja comprar alguns lanches. No caminho, ela se pergunta como Kazumi vai reagir a eles fazendo compras junto, mas ao ver que ele está de folga, seu humor melhora enquanto tentam decidir o que comprar. Hiro aparece e fica espiando antes de finalmente perguntar se os dois estão namorando. O constrangimento fica grande demais para Maru, então ela sai correndo, e Uda corre atrás dela. Nesse momento, Kazumi aparece, então Hiro conta tudo a ele,
o que só o deixa mais confuso. Enquanto as nuvens se preparam para chover, Maru se convence de que é feia demais para ser a garota de Uda. Então quando ele a alcança, ela diz para ele ficar longe, enquanto descreve tudo que a torna um desastre ambulante. Ele fica chateado e diz que nunca a viu daquela forma, o que faz as lágrimas dela começarem a se formar. Nesse momento, a chuva começa a cair, então ele a cobre com o casaco e olha ao redor para encontrar abrigo, antes de se oferecer para levá-la de volta ao apartamento dele e preparar um prato, já que não compraram nada para comer. Ela concorda, mas assim que chega ao apartamento dele, seu cérebro finalmente processa a situação, e ela corre imediatamente para o banho. Depois de encontrar algo que ela pode vestir, ele diz onde encontrar, mas ela começa a entrar em pânico, já que nunca esteve na casa de um homem antes. Quando ela sai do banho e se veste, Uda começa a preparar a comida e se lembra das lágrimas nos olhos dela, tentando pensar em uma forma de aliviar o clima. Ele primeiro pensa no que Homer faria, mas percebe que não consegue imitar essa bobagem. Então tenta usar a personalidade de Lily. Maru sai e o deixa impressionado com sua beleza, antes de perguntar se há algum lugar onde ela possa deixar as roupas secando. Depois de mostrar a secadora e apontar um par extra de chinelos que ela pode usar, ele tenta ir cuidar disso, mas ela corre na frente para colocar as roupas dela na secadora, para evitar que ele veja suas peças íntimas. Depois disso, ele serve uma xícara de chá para ela e dá uma espiada nela antes de sentar no chão para admirar cada detalhe de sua beleza. Ela eventualmente fica cansada de ser observada de forma estranha e o convence a sentar no sofá também, mas estar tão perto dele começa a parecer meio estranho. Então ela senta no chão. Depois que ele também se junta a ela, sentando do outro lado, ela olha ao redor e elogia o apartamento dele. Ela também nota o equipamento caro de jogador dele e diz que adora como ele está tão em contato com seu lado sensível. Ele agradece pelo elogio, e tenta continuar falando sobre isso, mas então ela se lembra de que ele basicamente conhece a maioria dos seus segredos, por ser Lily, e surta. Para ajudá-la a se sentir melhor, ele pergunta se ela gostaria de experimentar seu computador, e ela fica animada para ver como é ser Lily. Depois que ele ajuda a entrar, veem que mais ninguém está online e tentam dar uma olhada rápida, mas então Uda chega perto demais e se afasta imediatamente para se desculpar. Vendo a expressão dela, ele considera fazer alguma investida, mas a barriga dela solta outro som constrangedor que o pega de surpresa, então ele decide fazer algo para ela comer. Ela se oferece para ajudar, então passam alguns minutos preparando a comida em um silêncio estranho, antes de servirem espaguete. Depois de devorar a tigela inteira em minutos, Maru começa a se perguntar quando perdeu completamente a vergonha, e Uda percebe a mudança de humor dela. Então tenta lavar a louça, mas ela implora para ajudar de novo. Enquanto lavam, ela se desculpa de novo pelo que aconteceu na loja, mas dessa vez ele explica com calma como ela sempre se diminui e diz que ninguém a vê como a desempregada nerd e reclusa que ela sempre se chama. Ele garante ainda mais que ela é muito mais do que isso, por causa de tudo que viveu com ela, dentro e fora do jogo, mas seu elogio faz um rio de lágrimas jorrar do rosto dela. Ele rapidamente tenta encontrar um guardanapo, e acaba usando a própria camisa para limpar o rosto dela, enquanto ela pensa em como sua vida tem sido desde que largou o emprego, e percebe que ele tem sido a melhor parte de tudo. Os dois compartilham outro momento que quase leva a um beijo, mas a secadora termina na pior hora possível, então eles terminam por ali. Ela agradece por ele deixá-la ficar e vai embora, e segundos depois, ele sai correndo e a acompanha até em casa, antes de finalmente reunir coragem para dizer que quer continuar passando um tempo de qualidade com ela. No dia seguinte, os dois se juntam aos outros online para uma missão especial em equipe e conseguem derrotar seu adversário mais forte até então. Naquela noite, se encontram na árvore para observar a lua e decidem fazer o mesmo na vida real, antes de irem dormir. Dias depois, Maru chega ao local combinado, mas Homer aparece e diz que sabe tudo sobre o encontro deles. Uda então aparece e diz que se arrepende de ter contado, mas Homer continua provocando os dois antes de ir embora. Enquanto caminham, Uda segura a mão dela com toda a coragem que tem, fazendo-a aceitar que vão ser mais do que apenas colegas de jogo. Será que o casal vai avançar para o próximo nível durante suas missões de sempre? Ou será que Uda vai arruinar tudo? Comentem, colegas gamers, se gostaram deste vídeo. E não esqueçam de curtir, se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos como este.